Olá, gente, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a professora Marcela Silva, coordenadora do Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação e também do Grupo de Trabalho de Envelhecimento Populacional. E estou tendo o prazer de estar essa noite aqui com vocês, através da mesa redonda número 35, cujo título é Serviço Social na Educação antes e depois da lei. E já vou pedindo a vocês que estão aqui nos acompanhando, copia aqui o link, socializa essa live para que o maior número possível de pessoas possam estar aqui ouvindo os convidados da nossa noite, que vão trazer informações para que a gente reflita. Como é que está essa questão do serviço social na educação antes da lei e depois da lei? Como é que as coisas estão se encaminhando? O grande barato da nossa atividade hoje tem a ver com essa iniciativa do FRB, que é o Reconcitec, que está na sua 8ª edição, ultrapassou a pandemia, resistiu, e todos nós estamos aqui. Eu queria dar, em nome do Grupo de Trabalho de Serviço Social, Educação e de Envelhecimento Populacional, dar os parabéns à coordenação do Reconcitec por resistir, e resistir de uma forma hiperpropositiva, através da abertura para que a gente possa ter dentro da UFRB e, a partir dela, pessoas de diversas partes do país que fazem trabalhos maravilhosos, que produzem serviços, produzem ações e vão estar conosco aqui, não só na nossa mesa, mas também nas outras mesas que estão acontecendo aí. Então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês, divulgando aí a nossa mesa, e gostaria de chamar para, no primeiro momento, a gente dar uma boa noite dos nossos convidados, a todos vocês que estamos acompanhando aqui pela TV UFRB. Queria chamar nossos convidados da noite de hoje, por favor. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Ivanildo Sancho, Graciela Marcos e Renata Freire. Meus amores, do fundo do coração, muito obrigada pela generosidade de vocês em pegarem um tempo da vida de vocês e estar aqui conosco nessa noite, nesse momento, como eu disse, tão especial para a gente aqui do FRB. Então, a gente tem aqui o pessoal da Bahia, representado por professor Ivanildo, o pessoal lá do Sul, que está aqui representado por Graciela Matos, e o pessoal lá do Norte, representado por Renata Freire. Isso é uma das maravilhas que esse recurso tecnológico nos permite, né? Se a gente fosse fazer esse encontro de forma física, talvez tivéssemos muitas dificuldades para que nós pudéssemos estar aqui. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de pedir a vocês que fizessem uma saudação, apenas boa noite, para as pessoas que estão acompanhando, né, a nossa transmissão nessa nossa mesa redonda. Por ordem de apresentação, para as pessoas também já ficarem escaladas, vou pedir ao professor Ivanildo que faça as suas primeiras palavras, por favor. Bom, boa noite, gente, sejam todos bem-vindos, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Marcela, em nome do Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação e em nome do GT SCDU da UFRB, né, pelo convite de estar aqui junto com vocês, né? A gente que está aí acompanhando as atividades do grupo desde o seu início. Então, estamos aí e daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. E continue convidando, né, outras pessoas para estar participando também e conhecer um pouco dessa história. Obrigada, Ivanildo. Ivanildo, para quem não sabe, é sócio fundador do Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação. Está com a gente desde o início, né, Miguel? Já vão nossos quase 13 anos de trabalho. Desde a época de estudante. Desde a época de estudante. E fez parte ativa da construção do GT, que hoje está aqui propondo, né, essa mesa, para que todas as pessoas possam conhecer a importância e a relevância da inserção do profissional de serviço social no campo da educação. Querida Graciele, seja bem-vinda, por favor. Muito obrigada, professora Marcela, obrigada, né, Ivanildo, a Renata, por dividir esse espaço. Uma boa noite a todas, todos e todes aqui nesse momento. É um prazer estar aqui falando do Rio Grande do Sul, né, nesse momento, e falar da atuação, né, como assistente social na educação. É um privilégio estar aqui compartilhando um pouco dessa aprendizagem, desses saberes também, e que o pessoal possa convidar, né, os demais
colegas também para estar assistindo nesse momento, né, o grupo de trabalho. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora Marcela, pelo convite e partilhar dessa noite de experiências também. Seja muito bem-vinda. Uma das dinâmicas do nosso GT é a gente dar visibilidade às colegas que produzem o serviço, as pessoas que estão construindo o serviço social, né, na educação, aí no chão dos territórios. Seja muito bem-vinda. Querida Renata, por favor. Mais uma vez aqui participando, é sempre uma alegria esse convite, esse momento de troca, esse acolhimento todo que nos faz parecer que estamos assim mais pertinho, né? Então eu quero desejar boa noite aos meus colegas de hoje, que vamos partilhar essa mesa redonda, todos que estão acompanhando, e já pedir que já vamos, né, espalhando esse link e jogando aí por todos os cantos do Brasil, porque a discussão é importante, a gente precisa falar sobre isso. Trata-se do nosso campo de atuação, trata-se do nosso compromisso ético-político com a profissão, e tem muita coisa por aí. Hoje eu vou falar um pouquinho daqui do norte, aqui do estado do Amazonas, como é que está essa luta pela implementação da lei, né? Então, vamos trazer daqui a pouquinho para vocês algumas reflexões. Desde já eu agradeço e desejo a todos uma excelente mesa redonda. Obrigada, Renata, bem-vinda. Tem umas pessoas, Graciele, você não sabe disso, mas eu vou dizer logo, a gente fica dizendo que é só uma vez, né? Essa é uma coisa rapidinha. Renata, a gente já bucutu, já tomou pra gente, né, Nino? Já é uma mentira velha do nosso GT, e você também já vai entrar no bolo, viu? Estou logo lhe avisando. Vem e conversa um pouquinho, não sei o quê, mas fica. E o importante é que vocês que estão desenvolvendo o trabalho, que estão enfrentando, né, os desafios para que a lei deixe só de ser uma lei no campo do documento e possa realmente ser entendida como um direito, né, de acesso das pessoas, vocês é que precisam ter a maior visibilidade essa noite, tá bom? Então, vamos começar nossos trabalhos. Primeiro, eu vou pedir que Renata e Graciele fiquem aí observando um pouquinho. Vamos começar com o professor Ivanildo Sancho, que vai trazer para a gente um pouco a trajetória do Grupo de Trabalho de Serviço Social e Educação, que fez muita coisa, né? Antes da lei ser lei, tá bom? Meninas, daqui a pouco eu chamo vocês. Bora lá? Ivanildo, fique à vontade. A casa é sua, né? Você é o estudante da UFRB que nunca passou no SISU, frequentou todos os ambientes da UFRB sem nunca ter passado pelo SISU. Fique à vontade para a sua apresentação. Vamos deixar só agora o professor Ivanildo junto com a apresentação dele, tá bom, pessoal, dos bastidores? Nem falei. Graziela e Pedro, muito obrigada pelo apoio de vocês aí nos bastidores, tá bom? Podem tirar a gente e deixar só o professor Ivanildo, que vai começar a fala dele. Muito obrigada. Então, mais uma vez, uma boa noite, né, a todos, todas e todos. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouco da trajetória do Grupo de Trabalho de Serviço Social da Educação, né, o GTSSEDU, da UFRB. Essa é a terceira vez que eu estou participando do Reconcitec, através do Grupo de Trabalho, apresentando o trabalho. Se passa, para que eu possa... Então, vou trazer aqui, me apresentar para vocês. Então, meu nome é Ivanildo Nascimento Sancho, eu sou assistente social formado pela Universidade Católica de Salvador, tenho pós-graduação em Serviço Social e Educação pela CETEX, também, em Salvador. Atualmente, eu sou coordenador do curso de Serviço Social da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, sou membro, né, do Grupo de Projeto de Trabalho de Serviço Social na Educação, né, enquanto pesquisador. Sou discente do curso de Direito na UNEB e estou fazendo a segunda licenciatura aqui pela Faculdade de Santa Cruz. Além disso, também, atualmente, eu atuo no Conselho Municipal de Educação aqui do município, né? Então, esse é um pouco. Eu me formei em 2010 e, assim, o grupo de trabalho foi a oportunidade que eu tive de trabalhar com extensão, né, e depois de formado. Então, praticamente, de 2010 para cá, a gente tem
seguido as atividades, eu vou trazer um pouco, né, dessa história do grupo de trabalho para vocês, como ele iniciou, né, e vou trazer esse trabalho através de imagens que retratam, né, todo esse processo. Pode passar? Então, qual é o objetivo do grupo de trabalho? Eu vou dizer a vocês primeiro como ele foi construído e depois, né, a gente começa a dizer qual objetivo se tornou. Então, o grupo de trabalho, ele nasce de uma demanda da PROPRAE, né, que é o que trabalha com assistência estudantil. E quando o curso de serviço social começou no FRB, né, junto com as políticas, foi demandado, né, para o colegiado que se fizesse um curso sobre serviço social e educação para debater o que realmente, né, o serviço social fazia na educação, qual seria o papel do serviço social na educação. E aí, a partir desse encontro, né, como grupo de trabalho de serviço social na educação, daí por diante foram várias demandas e aí a gente hoje já realizou mais de 60 cursos, né, falando sobre o papel da inserção do serviço social na educação. Isso antes da lei ser efetivada. Então, o objetivo do grupo de trabalho é publicizar discussões sobre o tema e, ao mesmo tempo, oferecer instrumentos para que estudantes profissionais possam estar acompanhando e participando da construção desse momento histórico do serviço social na educação, na Bahia e no Brasil. Se vocês perguntarem, só quem faz parte desse grupo de trabalho é assistente social? Não. Historicamente, na nossa Constituição, né, nem só as pessoas da UFRB faziam parte do grupo de trabalho, né, e também não faziam só parte do grupo de trabalho assistentes sociais e estudantes. Desde o início, o grupo foi aberto para a participação de quem se interessar pela causa e, junto com ela, queira somar. Então, quais foram as estratégias traçadas a partir da construção do grupo para que a gente pudesse expandir, né, e dar visibilidade ao debate sobre o serviço social na educação? Uma das primeiras estratégias que a gente viu foi replicar o curso de extensão em outras cidades. A primeira cidade que a gente fez foi a cidade de Feira de Santana, né? E a partir da cidade de Feira de Santana, se construiu a ideia, saiu como estratégia desse curso, a construção dos NESs. Os NESs eram o Núcleo de Estudo em Serviço Social na Educação. E esses NESs a gente conseguiu fundar ele em 10 cidades, depois do de Feira de Santana. Trabalhar conjuntamente com a Comissão de Educação do CRES, então o grupo de trabalho, ele não sempre teve aliado, né, ao Conselho, porque é importante que a gente tenha, tenha afinidade nas discussões e na forma de veicular e levar, né, o conhecimento a essas pessoas. Então, no curso de trabalho, no curso de extensão, a gente convidava toda a comunidade. Então, a gente convidava as igrejas, as associações, os sindicatos. Então, nos nossos cursos sempre teve uma participação efetiva da comunidade. Depois dos cursos, a gente ampliou, né? A gente viu que só realizar o curso para levar informação à comunidade não era necessário. E, a partir daí, a gente começou a traçar outras estratégias. Então, estabelecer vínculo com outras universidades, conselhos municipais de assistência, educação, saúde, criança e adolescente, professores e estudantes. Pode passar. Então, com o grupo de trabalho e a formação dos núcleos, vários estudantes de outras instituições e de outros municípios, para além de Cachoeira, puderam fazer parte com a gente, né, e fortalecer a luta sobre a inserção do serviço social na educação. Estabelecer debate com gestores públicos e poder político. Depois que a lei foi aprovada, porque a gente iniciou essa discussão enquanto só existia o projeto de lei, né, tanto nacional como estadual, e a gente começou a fazer os debates do município. E alguns municípios, depois dessa discussão que a gente fez, né, inseriu e tem lei para a inserção do serviço social na educação.
um dos primeiros municípios a constituir essa lei foi o município de Cachoeira, né? A gente também construiu a rede e roda de discussão sobre a inserção dos profissionais de serviço social na educação. Então, para além dos cursos, a gente, com todos os lugares que a gente ia, né, a gente participava, a gente discutia, a gente informava. Então, a gente participava de caminhadas, né, exemplo, do 2 de julho em Salvador, com faixas, cartazes, e ia durante essa caminhada conversando com várias pessoas, que a ideia era levar a conhecimento do maior número de pessoas, não só o debate sobre a inserção do serviço social na educação, mas a importância do assistente social na educação. Então, além disso, a gente começou a desenvolver ações conjuntas de forma pedagógica, convidando todos os sujeitos envolvidos. Então, não adianta a gente ir para a escola, né, e pensar que a gente vai trabalhar só com aluno. Então, a gente convidava professores, diretores, para fazer parte, né, dessas atividades junto com a gente. Então, dentro do núcleo também tinham professores e gestores que faziam parte. A exemplo do núcleo da Cachoeira, que a gente tinha a participação de assistentes sociais da secretaria, do pessoal que trabalhava na Secretaria de Educação do município de São Félix também. Então, em São Félix, a gente não conseguiu, de início, constituir a lei, mas a gente conseguiu colocar dentro do plano dos cargos de salários, né, o papel do assistente social e do psicólogo. Pode passar na igreja. Então, para quem e por que o assistente social na educação, né? O serviço social na educação é para trabalhar com os filhos e filhas de trabalhadores, com professores, funcionários, gestores, famílias, comunidades, alunos, né? Articulado com a assistência, saúde, habitação, segurança, entre outras políticas que são transversais dentro da escola. Porque se a gente for parar para nomear todas as políticas, elas são transversais das escolas, porque todas essas políticas impactam direta e indiretamente na forma como a sociedade, como a comunidade escolar ela se organiza. Próximo. Pode passar. Então, essa é a foto, né, do primeiro curso de extensão que foi realizado na cidade de Cachoeira, né, no fevereiro de 2010. Logo depois desse curso, a gente realizou outros. E a partir de agora, eu vou trazer algumas fotos para mostrar a vocês, né, o que é e quais são as estratégias que a gente foi utilizando para realizar cada encontro desse. Pode passar. Então, essa ainda é a foto, né, do primeiro encontro. E acho que vocês verem aí, tem a participação na época do deputado Yulo Ticica, que enquanto deputado estadual na época, ele tinha um projeto de lei que discutia sobre a inserção do serviço social na educação, assim também como o deputado Javier Alfaia, né, que participou de vários cursos, ambos, né, e apoiavam a luta pela inserção do serviço social na educação. Aqui é a passeata pelas 30 horas com o grupo de militantes do serviço social nas escolas, né, junto com o pessoal que dava apoio. No caso, aí tem o vereador Paninha, o vereador de Salvador, que tinha também um projeto sobre a inserção do serviço social na educação lá em Salvador. Então, a reunião com os assistentes sociais que atuavam na educação, né, em agosto de 2010, então a gente reunia com profissionais que já trabalhavam na área, para a gente poder entender, né, e aperfeiçoando qual seria a ação do assistente social na educação. E a gente percebeu que, nesse debate, que cada nível de educação, né, nós vamos ter atribuições diferenciadas, porque cada nível de educação demanda, né, tem suas especificidades. Então, a gente não pode pensar que na creche a gente vai atender as mesmas demandas que na universidade, ou que no Fundamental 1, no Fundamental 2, ou no EJA. Então, cada espaço desse tem as suas demandas, e a gente foi mapeando, né, esses profissionais para que a gente pudesse ir dando voz, através do grupo de trabalho, a esses profissionais para que eles pudessem, né, também estar falando sobre o que faz nesses cursos de formação. Então,
Então, todo o curso que a gente realizava, nós levávamos profissionais que já trabalhavam na área para poder falar do seu fazer cotidiano. Pode passar. Então, aqui, como eu falei com vocês anteriormente, né, nos CBAs, a gente falou com um grupo de trabalho de serviço social, né, a nível nacional, né, que é formado por as pessoas do conjunto do SECA-SCRES. E nesse, a gente conseguiu também traçar, junto com o CETES, várias estratégias para debate e atuação do profissional também. Próximo. Então, como eu disse a você, como a gente sentiu a necessidade de ampliar a discussão, a gente passou, além de fazer o curso, utilizar o espaço da Câmara de Vereadores, e nesse espaço da Câmara de Vereadores, a gente utilizava a tribuna para falar, né, não só para os vereadores ali presentes, mas como também toda a comunidade, qual seria o papel do assistente social e qual a importância desse profissional em cada escola. Então, essa daí foi uma das primeiras que a gente realizou na cidade de Cachoeira. Pode passar para o próximo. Essa segunda foi o primeiro curso que a gente realizou na época na Universidade Católica, e pensando no público, foi um dos maiores que a gente teve, né, na modalidade do curso de extensão, que a gente realizou na quadra, e a gente contou com a presença de 600 pessoas nesse encontro. Pode passar. Então, aí foi a audiência pública, né, como eu falei, das estratégias, a gente utilizava o público para falar com os vereadores, depois a gente realizava uma audiência pública e a gente convidava o Poder Judiciário, a gente convidava o Ministério Público para participar, para que eles entendessem também da demanda e quais intervenções a gente poderia estar fazendo dentro dessas instituições e para que pudesse também estar fortalecendo, né, a nossa luta. E, pensando nisso, a gente criou o primeiro Fórum de Serviço Social na Educação e o primeiro encontro de secretários de Educação em Cachoeira, né, em novembro de 2010. Então, 2010 e 2011 foram os anos que o grupo de trabalho realizaram mais atividades de forma contínua, porque praticamente quase toda semana a gente tinha uma atividade diferente, uma cidade diferente. Pode passar. Então, essas atividades, essas estratégias, a gente utilizou, né, até a formulação da lei. Né? E logo que a lei foi implementada, logo depois a gente entrou na pandemia. E aí, como é que faz para a gente dar continuidade à nossa luta, uma vez que a luta não pode parar? Né? Então, há uma nova estratégia que a gente criou, né, através do grupo de trabalho, foi criar um canal onde os cursos que a gente fazia de forma presencial, né, a gente passou a fazer ele de forma remota. Né? E de forma remota a gente conseguiu trazer e atingir um maior número de pessoas. Então, o grupo de trabalho, ele tem um blog que fala um pouco da sua história. Se vocês procurarem blog GPS Edu, vocês vão conseguir acessar um pouco da história desse blog. Com o canal do YouTube, se vocês entrarem no canal, vocês vão conseguir ver lá várias formações que foram feitas de forma online, inclusive 2 formações que foram feitas recentemente, né, esse ano, sobre a inserção para assistentes sociais e psicólogos que atuam na educação. Então, para vocês terem ideia, né, do volume de pessoas, como eu falei, no encontro que a gente teve mais participantes, a gente teve 600 pessoas presentes. Na primeira formação que a gente realizou online, a gente teve a participação de 2.300 pessoas inscritas nesse curso. E na segunda versão, a gente teve 9.000 pessoas inscritas participando desse curso. Dentro dessas estratégias também, a gente já realizou um encontro nacional que discutia sobre o serviço social na educação. Né? A gente realizou na cidade de Cachoeira, foi durante uma semana, e a gente conseguiu tornar um evento regional
né? A gente não pode dizer mais hoje que é regional. O nome do evento ainda era regional, mas como a gente teve participação de representantes de quase todo o Brasil, né? A gente pode dizer que o nosso primeiro encontro ele foi um encontro nacional. Pode passar? Então, essa é a primeira formação, falei no instante, né, que teve a participação de 2.300 pessoas que foram formadas nesse curso. Próximo. E esse aí foi o segundo curso. Sempre nós trazemos nesses cursos a participação de outros profissionais, né, para que a gente possa estar dando visibilidade a esses profissionais no nosso dia a dia. Pode passar. Então, vou trazer para vocês aí como recomendações finais, para que todos vocês que estejam aqui nos assistindo hoje e todos aqueles que vão assistir depois possam estar, né, repensando. Então, qual foi a sua última luta coletiva de direitos que você participou? Em todos os espaços que você vive e transita, as pessoas te reconhecem por suas queixas ou por seu trabalho desenvolvido. Serviço social na educação não é para garantir frente de trabalho, mas para garantir espaços de consolidação de direitos. Pode passar o próximo. Então, eu gostaria, né, mais uma vez, de agradecer, né, à professora Marcela pelo convite, né? Me coloco aqui à disposição para as dúvidas que a gente puder ter. A gente ficou com o tempo reduzido na fala para que a gente pudesse garantir, ao final, né, que a gente possa responder às demandas que estão aparecendo para a gente aqui nas perguntas. Então, muito obrigado. Aí está meu contato. Quem quiser, né, alguma informação, pode estar entrando em contato com a gente. Ô, Nildo, como foi bom para a memória ver essas coisas, né, que a gente conseguiu... Eu tenho mais fotos depois, mas no caso de 20 minutos. que a gente conseguiu produzir. A ideia da gente trazer esse debate do antes e depois é para que a gente também quebre a ideia de que foi a lei, que é importante, que fundou a nossa inserção ou abriu as portas da nossa inserção, né? Não só o GT aqui na Bahia, de Serviço Social e Educação, mas outros estados, por exemplo, Paraíba já tinha profissional concursada trabalhando, já estava muito mais avançado do que a gente aqui. O pessoal do Amazonas está muito mais avançado do que a lei, tem mais tempo de trabalho do que a gente lutando aqui. E a ideia dessa mesa redonda é a gente mostrar uma equalização, né, dessas diversas experiências. Por exemplo, Marcelo, quando a gente estava fazendo aquele levantamento sobre, né, quais faculdades já tinham, né, trabalhos que debatiam sobre serviço social na educação, a gente encontrou na Católica, que foi dos primeiros alunos formados, né, que já debatiu sobre a inserção do serviço social na educação. Então, é para a gente ver que a luta não começa na gente e também não vai terminar na gente, né, e que quanto mais pessoas, né, entrarem e passarem a discutir isso, é melhor para a gente, porque fortalece, né, essa luta, que é uma luta por direitos e não por espaço de trabalho, como eu disse anteriormente. Obrigada, Nido. Vou pedir a você que fique aí nos bastidores agora, que a gente vai trazer nossa colega Graciele para que ela possa também fazer a apresentação dela. E, gente, quem está aqui acompanhando a gente, pega o link da live, da mesa redonda aqui, espalha para as pessoas. A gente precisa aprender a semear, né? Quando a gente faz seminários em sala de aula, a gente está fazendo isso, a gente está semeando ideias, a gente precisa semear as informações para que a gente tenha mais pessoas participando dessa trincheira, né, de batalha, que é a inserção do profissional de serviço social na educação. Queria chamar aqui a nossa colega Graciele. Graciele, seja muito bem-vinda ao espaço da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é o nosso Reconcitec, o nosso 8º Reconcitec, ao Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação. E, por favor, tenha aí os seus 20 minutos para que a gente possa, daqui a pouco, começar o nosso debate. Muito bem-vinda à Bahia, viu, minha flor? Bem-vinda.
Muito obrigada, professora Marcela. Obrigada a todos e a todas aqui. Então, eu sou a Graciele, eu sou assistente social, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu atuo, né, no município de Santa Maria e atuo na educação. Já são 4 anos atuando. Eu atuo numa instituição confessional, numa instituição que executa o trabalho do SEBAS, né, como instituição beneficente, que executa a política de educação e a filantropia, né? Então, eu atuo aqui no município de Santa Maria, tenho minha graduação no curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria, em 2016 eu me formei, fui residente em saúde mental, então tenho uma trajetória na residência multiprofissional em saúde mental pela Universidade Franciscana aqui no município, e logo após eu me inseri, né, na educação, atuo há 4 anos numa escola de ensino fundamental, da educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. E nessa trajetória também, o meu trabalho, busquei formação continuada e sou especialista em serviço social na educação pela Universidade de Santa Cruz, a Unisc, aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui falar sobre se antes e depois da lei, e contribuindo com o colega também que estava, né, antes de mim, e depois a Renata vai vir contribuir. Esse antes e depois, e estar aqui hoje falando data e marca esse lugar das instituições confessionais na educação. Nós temos uma longa trajetória, e aqui no Rio Grande do Sul, muito especificamente, uma trajetória longa em instituições confessionais. Né? É um campo de trabalho do serviço social que nos acolhe, né? Que nos recebe, na verdade, como demanda de trabalho nesses espaços institucionais há muitos anos. Então, falar de educação, ou que a educação é nova no nosso país e no nosso estado do Rio Grande do Sul, é contraditório frente à história que nós, assistentes sociais, já escrevemos nesse campo da educação, nas instituições confessionais, nas universidades, posteriormente, né, universidades federais, institutos federais, mas executando a política de filantropia, né, a certificação de entidades beneficentes do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Tanto que em 2019, é importante sinalizar que nós tivemos, e sempre vem à tona, né, um breve ali discussões sobre acabar com a filantropia, né? O que significa isso, né? E o Rio Grande do Sul, sempre quando vem essa discussão, sente muito na pele, justamente por se abastecer de instituições confessionais que executam o trabalho da filantropia e da oferta de estudo, de bolsas de estudo. Mas o trabalho do serviço social, ele não se resume no processo de análise e avaliação socioeconômica do ingresso desse estudante, dessa estudante, para o contexto educacional. Porque a gente fala de acesso, permanência e continuidade escolar por um direito brasileiro social. Então, o antes e o depois da lei, ele vem datar um outro marco fundamental, que é bom dizer que nós, assistentes sociais, temos sim esse lugar de direito numa política de seguridade social, por que não dizer, né? A gente fala sempre, a gente se desenvolveu dentro da universidade, dentro do curso de serviço social, ouvindo falar do tripé da seguridade social, saúde, assistência e previdência, mas é muito mais ampla a seguridade social quando nós formos pensar em política pública de proteção social, que a educação também é e faz parte. Então, quando vem e data de 2019, no finalzinho ali do ano, a lei federal, a 13.935, dá um outro um rebusto dentro do âmbito nacional de nos colocarmos como assistentes sociais e profissionais da educação, num caráter onde nós vamos debater sobre, inclusive, o financiamento público, o Fundeb, para a inserção do profissional de serviço social. E também, por que não dizer, da psicologia, porque essa inserção, essa luta é coletiva, não é separada, é bem pelo contrário, ela sempre se deu no Congresso, no Senado, de forma coletiva, né, das duas categorias profissionais. Claro que aqui falando do serviço social na educação.
O antes, então, da lei é justamente processos de vontade política de alguns territórios nacional e também do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, como Gravataí, Guaíba, que já tinha, sim, no seu quadro funcional municipal o serviço social na educação, né, como profissionais técnicos. Mas a gama no Rio Grande do Sul vem, sim, das instituições confessionais. Limeira, também São Paulo, o próprio Nordeste tem essa história robusta do serviço social, mas tudo num cunho de muitas lutas, né, da categoria profissional nos espaços e também por uma questão de vontade política, nessa concomitante que acontecia de, também estar alinhado a parlamentares, a pessoas, a situações e movimentos políticos que faziam com que aquilo acontecesse de fato no município, no estado, para ter o serviço social da educação. A partir do momento que tem a lei, nós temos uma grande transformação desse entendimento do serviço social na educação e observo que a pandemia também deu um lugar por necessidade do serviço social e da psicologia na educação. E que hoje a gente precisa discutir, e colegas que vêm discutindo conosco, que estão ocupando cargos, concurso público, até contratos emergenciais nesse momento, por causa da lei também, e em função da pandemia, de que lugar é esse que o serviço social está ocupando hoje? Que lugar é esse do assistente social, do trabalho com a educação? E como bem o colega Ivanildo falou, o profissional de serviço social que trabalha na educação infantil, o trabalho vai ser, sim, diferente com o trabalho de jovens e adultos, que vai ser diferente no Fundamental 1 e 2, e vai ser diferente no técnico, e enfim, ele vai ser de forma diferente e se organizar de uma maneira diferente. Mas esse antes e depois da lei também nos traz esse lugar de fala, esse lugar de profissionais do serviço social na educação, que já construíram uma história, que já vem construindo ao longo desse tempo uma história dentro das instituições confessionais, mas também traz esse lugar de Estado, de política pública, do serviço público, seja do Estado, seja do município, de estarmos, né, na SMED, de estarmos na Secretaria Estadual de Educação, trabalhando com a educação, com a política pública sobre a perspectiva do acesso, permanência, né, e sucesso escolar. Então, na minha trajetória como profissional, em 2020, estávamos no auge da pandemia, e aqui a gente está falando do antes e do depois. O antes é eu já estar atuando na educação, estar já no chão de escola, cotidianamente estou, inclusive vim da escola hoje, trabalho numa escola, mas também alinhado a isso, tive o convite em 2020 de uma colega, né, da psicologia aqui no município de Santa Maria, justamente para fazer parte do movimento local do serviço social enquanto profissão e a psicologia dentro do município de Santa Maria e dos municípios ao redor aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, fazendo parte do NUCRES, como, né, também coordenação do NUCRES, do Núcleo Profissional dos Assistentes Sociais, é um depois da lei, né? Estarmos próximos tanto da Câmara de Vereadores, quanto também de vários movimentos políticos e processos dentro da Secretaria Municipal, onde foi construído um processo de trabalho, de perspectivas e de entendimento do que é o trabalho do serviço social. Então, esse antes e depois também tem esse lugar de que, como assistente social da educação, estando e atuando numa instituição confessional, não quer dizer que na escola do lado da minha, onde eu atuo, que é o municipal, ou que é a educação infantil, a criança ou adolescente que está lá, a família, tenha o direito também de ter um profissional de serviço social que acolha, que compreenda as expressões da questão social, que possa estar dialogando e construindo com o educador, com a direção, com o gestor, os processos educacionais de direito, de garantia e viabilização de direitos.
Então, me uni a esse movimento aqui do município. Eu mesmo estou, né, atuando numa instituição confessional, mas em âmbito municipal, né? Então, esse antes e depois também traz para nós um compromisso profissional, ético, político, de estar nos movimentos que diga da nossa categoria e da política pública de educação. É onde hoje eu me insiro nesse antes da lei, né, nessa construção e nas leituras e nos estudos, mas também hoje fazendo parte desse movimento aqui em Santa Maria. Então, desse 2020 para cá, nós tivemos a inserção de serviço social no município de Santa Maria em contrato emergencial e é uma alegria até estar falando disso aqui no município. Hoje nós temos um projeto-lei criando cargo de 10 assistentes sociais dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, esse antes e depois da lei, e aqui falando para o Brasil, falando numa perspectiva nacional, os movimentos que nós, profissionais do serviço social, que já atuamos na educação, seja a educação que já estamos confessional, ou que nós possamos discutir com outros colegas em outro âmbito, que nós possamos fortalecer isso no âmbito do nosso município, do nosso estado. Isso não nos furta de estarmos imbuídos também desse movimento político, ético, profissional do serviço social na educação. E eu acredito que hoje é muito essa minha entrega aqui, né, nesse processo, desse convite que eu recebi da professora Marcela, de quem compõe o grupo de trabalho, de estudo, de estar falando desse antes e depois, falando desse lugar que muitas vezes é desafiador ser reconhecido, inclusive, né? Precisamos falar de assistentes sociais que estão a longa data nas instituições confessionais e que estão contribuindo, sim, para o processo de profissionais colegas que estão entrando agora no movimento, né, dentro dos municípios, nos cargos, ocupando esses espaços, mas que também há muitos colegas que já estão há longo tempo. E o trabalho do serviço social na escola, seja ela no processo de análise de bolsas de estudo e também do processo do serviço público, ele é de acesso, permanência e sucesso, ele é de viabilização de direitos, de compreender os filhos e filhas dos e das trabalhadoras que estão na educação como sujeitos de direitos, né? Então, nessa perspectiva, que se antes e depois eu trago aqui para compartilhar essa experiência, nada mais é do que o chão da experiência desse, né, nesses 4 anos que eu estou na educação, estando numa instituição confessional, mas também estando paralelamente nos movimentos que nos coloca como lugar de servidor público no município, no estado, enquanto profissionais de educação. E não termos timidez de falar, pelo contrário, né, que possamos falar, sou trabalhador e trabalhadora da educação como assistente social. Então, acredito que seria isso da minha parte, para contribuir esse antes e depois, né, desse processo da lei, o antes que vem com uma carga muito grande, histórica, do serviço social nas instituições confessionais, mas também dando esse lugar e essa possibilidade dos movimentos locais, dos municípios, dos estados, do nosso trabalho no serviço público como um direito. Temos ainda uma longa caminhada a fazer, já estamos a uns passos muito longe. Hoje, acredito que a gente precisa discutir muito quando nós nos inserimos, né, no município, no estado, o que está chegando para o serviço social como demanda de trabalho. Como é compreender a educação como política pública, que é uma política de muitas possibilidades de trabalho, mas ela é possível quando nós conhecemos a lei de diretrizes e bases, a construção da educação no nosso país, como ela foi construída, que era para poucos e para quem tinha um poder aquisitivo, e veio ao longo desse tempo se transformando, e hoje entender que estamos sob ameaças também, né? Político, administrativamente falando, de educação para alguns. E qual é o nosso compromisso ético, político, profissional, como assistente social, dentro da política de educação? Então, hoje, nada mais necessário do que ter assistente social, sim, para fazer o processo de
fortalecimento da busca ativa, tivemos uma evasão escolar muito significativa nesse processo de pandemia, de muitas questões também de aprendizagem, do atendimento educacional especializado, das redes de atendimento para prestar e também fazer o serviço do seu trabalho no que tange a acolhimento da criança, adolescente e do jovem também, em relação à educação, para dar os parâmetros e também todo o suporte para aquela criança, aquele adolescente estar no seu acompanhamento, mas também perceber que o nosso trabalho é defender uma política de educação pública, gratuita, de direito de todas, todos e todes, em todo o Estado Nacional brasileiro, porque é isso que nós precisamos para que a gente tenha cidadãos e cidadãs pensantes que possam discutir sobre os seus processos enquanto sujeitos sociais. Então, o serviço social na educação, ele sim vem de uma trajetória de um antes, de um agora e de uma construção que não nos furta desse movimento político ético profissional. Seja na escola, sim, confessional, seja na educação pública, no município, no estado, na universidade, dentro dos IFES. A gente precisa discutir sobre isso. Qual é o nosso compromisso ético-profissional hoje na defesa de uma educação brasileira, de fato? Então, da minha parte, né, seria isso para contribuir, para partilhar nessa noite de hoje. Que possamos aí debater, fazer um bom debate em relação a esse trabalho também, e trago um pouco dessa minha experiência em instituição confessional, mas também como movimento político dentro do município, aqui do município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, e também nos outros municípios do Rio Grande do Sul, que nós já tivemos uma ampliação muito grande de assistentes sociais dentro das SMEDs e dentro do estado também. Tivemos concurso público esse ano para o estado do Rio Grande do Sul na educação, e também os municípios vêm ampliando os cargos, né, do serviço social na educação. Então, esse antes e depois da lei, eles nos traz esse lugar de sermos assistentes sociais, sim, da educação, e que possamos ampliar esse diálogo de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Temos uma trajetória, construímos já uma história consolidada na educação e precisamos dialogar, no meu entendimento, né, do âmbito da esfera pública e também da esfera confessional, do que nós somos impotentes de fazer nesses espaços da educação. Seria isso, muito obrigada pelo espaço, professora Marcela, e estou à disposição do grupo também. Oh, que bom, Graciele. Eu gostei muito do que você considerou aí, o que é para você discutir o tema da mesa, que é o antes e depois, e quantas coisas, né, aparecem, emergem dessa reflexão. Queria fazer um registro, Paulino Matias, para que as pessoas entendam o quão é importante, o quão é necessário esse espaço que o UFRB abre no Reconcitec. Paulino Matias está aqui dizendo, quando eu cheguei, já havia falado da lei, não conheço. A doutora poderia compartilhar? Gratidão. Então, muitas pessoas, como o Paulino, que está aqui, escutando agora essa informação. Então, vou pedir aí ao pessoal do GTSS Edu que está acompanhando, que coloque o link da lei federal. E a gente está fazendo aqui, Paulino, um pouco do resgate histórico, um pouco de reflexão, e através dessas informações, por exemplo, como o Graciele falou, e aí o trabalho do serviço social, através da lei da filantropia, há muito tempo rola nas escolas confessionais. É aquilo que Ivanildo colocou, a gente não está inventando a roda, gente. Não. Isso não é novo, gente. Vamos embora enfrentar isso. O que é novo é essa fase da luta, a gente entrando em outros espaços, né, da educação formal. Mas a nossa inserção já tem uma vida aí que colegas como você e a turma lá do Marista estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos na área da educação. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta para o nosso debate, tá bom? Vou chamar agora a nossa colega Renata, que já é também sócia de carteirinha aqui do Grupo de Trabalho de Serviço Social e Educação, sempre aqui conosco, nos ajudando, apoiando nas reflexões e apoiando para que a gente possa trazer novos elementos, né? E um pouco mais de oxigênio, né, Renata? A gente precisa
trazer um pouco mais de oxigênio. Eu vou pedir ao pessoal... Oi, Ivanildo, está invadindo aqui a palestra do povo? Vou pedir a Graziele e a Pedro para que retirem Ivanildo, e aí a gente vai colocar a apresentação de Renata. Renata, também muito obrigada por sua presença aqui. Por favor, se apresente, diga de onde você está falando. E hoje a gente tem uma tríade aqui maravilhosa, né? A Bahia, Rio Grande do Sul e o Amazonas se encontrando no Reconcitec. Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigada. O espaço é seu. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando. Eu falo aqui do norte do Amazonas, né? Falo de Manaus. Eu atuo como assistente social na Secretaria de Estado de Educação. Tenho especialização em relações familiares com abordagem sistêmica e graduada pela Universidade Federal do Amazonas. Já atuei também no Conselho Estadual de Assistência Social. Participo em algum grupo de trabalho no nosso Conselho Regional de Serviço Social, no que compete à Comissão de Seguridade Social, já tive algumas reuniões, sempre trazendo a questão da educação, que é o tema que eu me dedico já há algum tempo. A minha história de vida está sempre ligada à educação, né? Eu formei primeiro em magistério, lecionei em escolas da educação básica, com ensino infantil, ensino fundamental, os anos iniciais. Vi muitas situações que me chamaram a atenção dentro da sala de aula, e isso me instigou a buscar um pouco mais, né? Uma vez que eu entendia que a profissão do professor, ela acabava limitando um pouco do que eu gostaria de fazer, e sem saber, porque eu ainda não tinha, né, a formação de assistente social, e foi aí que eu descobri essa profissão e comecei a estudar. 5 anos, né, de faculdade, a Universidade Federal, ela nos proporciona isso, hoje diminuiu um pouquinho a grade, e fui me aproximando da educação, né, durante todos os meus estágios. E fiz o concurso para a Secretaria de Educação, onde eu sou servidora pública, né, atualmente. Educação realmente, ela, assim, é a minha casa, é onde onde me instiga, né, e onde me preocupa, e é onde eu busco cada vez mais aprender. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse serviço social na educação antes e depois da lei, né? E essa reflexão de hoje, como a colega estava falando ainda há pouco, né, ela nos faz lembrar que não começou agora, né? Essa questão do serviço social na educação não começou agora. Então, se a gente for parar para pensar, lá na década de 30, já havia o serviço social na educação. E aí ela trouxe, né, a questão da filantropia nas escolas, né, lá no início. E as escolas, elas já tinham. Agora, qual que era, né, essa finalidade? De colocar o assistente social na educação naquela época, lá na década de 30. E a gente sabe que a história, né, conta para nós, os fundamentos teóricos e metodológicos da educação, do serviço social, nos dizem que a finalidade era conter aquele momento da questão social, a questão dos trabalhadores, né, nosso colega falou disso, dos trabalhadores, era essa a intenção do serviço social na educação. E com o passar do tempo, o serviço social, ele foi se modificando, né? Ele foi mudando o seu entendimento, e a gente percebeu que aquela postura, ela já não podia mais ser, né? Aquela postura do serviço social, conforme ela veio ali no início, né, ligada à filantropia, ela já não podia, não cabia mais, né? E aí vieram outros pensamentos, e a gente vê que aí o serviço social, foi uma das primeiras profissões a ser regulamentada no Brasil, né, em 1957, e aí ela só foi se modificando. Mas o que é mais importante, porque houve muito tempo de uma linha de conservadorismo no pensamento do serviço social, né? Mas é importante a gente trazer aqui que lá pela década de 65, né, em diante, 70 até 80, o serviço social, ele vive um momento de reconceituação, né? E esse movimento, ele é importante porque ele traz, assim, uma série de mudanças que tinha a intenção de romper com as práticas conservadoras que o serviço social vinha trazendo, né, o serviço social tradicional vinha trazendo desde o seu início, e que era o momento do serviço social construir uma nova identidade,
né? E tudo isso vai acontecendo paralelo ao movimento social, né, político, que vai acontecendo aqui no Brasil. Então, as mudanças, né, o tempo que acaba o período da ditadura militar, os movimentos sociais ganham força, e o serviço social, ele está envolvido no que a classe trabalhadora faz, né? Ele está ali também envolvido nessa situação. Então, ele vai construindo essa nova identidade, e aí, lá na década de 90, com a implantação das políticas sociais, né, e ampliação dessa demanda, da exigência dos profissionais, a demanda começa a crescer, a gente percebe que há uma necessidade maior dos profissionais, porque as questões elas vão ficando mais latentes, né, a questão social ela vai ficando mais latente na sociedade, começa a surgir ali essa discussão, ou fortalecer a discussão, né, dos direitos sociais, e esse profissional ele começa a ganhar ali um espaço maior, né, sem ainda ter o seu reconhecimento merecido, como é aquilo que nós esperamos. E tudo isso acontece junto com outras legislações, né, outras legislações que vem logo em seguida. Vem a Constituição Federal de 88, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí também a nossa Lei de Regulamentação da Profissão. Então, todo esse conjunto, esse movimento de discussões que vão alterando ali, né, o modo de ser da sociedade, o modo de conviver, ele vai também fortalecendo a luta, né, a presença do serviço social na educação, que deixa de ter aquele caráter, né, mais de filantropia, nesse sentido que realmente, inicialmente, o capitalismo gostaria que o serviço social tivesse. Ele começa a se fortalecer nesse sentido da ruptura mesmo, né, apesar dos ataques que acontecem ainda até hoje, né, os ataques do neoliberalismo. A gente sabe que há uma na própria categoria, né, dos assistentes sociais, há uma divisão, sim, dos profissionais, há aqueles que entendem o movimento de ruptura, que abraçam, que procuram entender, né, se movimentar nesse sentido, e há, sim, alguns que, por algum motivo, pela sua formação ainda pouco adequada, acabam se abraçando a uma linha mais conservadora, e aí a gente chama isso aí de um neoconservadorismo, né, que acaba chegando agora nessa atualidade. Bem, vamos lá. E aí, com toda essa movimentação que nós temos do serviço social nesse período, já da década de 90 para cá, nós vamos entrar num outro momento muito importante, né, da década de 90 para cá, que é justamente a luta pela aprovação da lei, né, 13.935, que o nosso colega acabou de perguntar aqui no chat, né, e é importante dizer que, quando chega na década de 90, já existe, sim, uma consciência que o assistente social, ele é um profissional de caráter investigativo e interventivo, né? Essa daí é a concepção do que é o assistente social. Ele é um profissional tecnicamente habilitado, capacitado, né, nesse caráter investigativo e interventivo das questões sociais. E ele atua junto às políticas públicas, né, e políticas sociais. Esse é o assistente social. Ele é um técnico, ele está capacitado para planejar, para executar projetos de ações na área social, né? E aqui eu sempre falo no nível micro e no nível macro, porque quando a gente fala da Lei 13.935, muitas pessoas pensam que a lei diz assim: agora é obrigatório ter assistente social na escola, né? Ainda coloca assim: agora é lei, o assistente social na escola. É preciso fazer uma interpretação da lei no sentido de compreender que o outro lado, né? O lado a correlação de forças, ela existe, e ela vem dizer o quê? Que o entendimento do corpo jurídico, do corpo político, ele vai dizer o quê? Dispõe sobre a prestação de serviço social e psicologia na educação básica. Ele não diz na escola, não está escrito na lei a palavra escola, está escrito na educação. Então, para aquele corpo jurídico de uma secretaria de educação, né, e para os outros órgãos, né, do Estado, vai dizer o quê? Nós já estamos cumprindo a lei,
Porque se existe um assistente social e ele já está dentro de uma secretaria de educação, então eu já estou contemplando a lei. Então, vejam bem a questão do entendimento. Uma coisa é a lei dizer que é preciso ter o serviço social e psicologia na educação básica, outra coisa é a lei dizer é preciso ter o assistente social e psicólogo nas escolas. E não é isso que está escrito na lei. Aqui já é assim um olhar que eu faço sobre a lei, que nós, enquanto categoria, precisamos pensar em como dialogar sobre isso, em como criar estratégias para implementar, porque para cada movimento nosso há um outro movimento, né, reverso, desse jogo de correlação de forças. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aí eu trago também competências e atribuições dos assistentes sociais, né? Em que base nós podemos nos fundamentar para desenvolver as nossas competências e atribuições? Então, nós temos aí a Lei de Regulamentação da Profissão, né, que já está aí de 93, né, a Lei de Regulamentação da Profissão. Nós temos aí o Código de Ética da Profissão, temos a Lei de Diretrizes e Bases, temos a Lei 13.935, nós temos os subsídios para a atuação do assistente social na educação básica, né, que é do Cefes, e aí nós temos as orientações, né, um manual de orientações para a psicologia e serviço social na educação básica, já tem a versão 2021, né? Então, todo esse arcabouço aí, ele orienta o que o assistente social ele deve fazer na educação, as suas competências, né, as suas atribuições que ele precisa conhecer, né? E precisa conhecer muito bem para dialogar, para argumentar, que é uma outra situação que eu sempre digo, o assistente social ele precisa ter uma capacidade argumentativa muito afinada, muito rápida, muito perspicaz. Porque quando nós estamos numa mesa de debate, como eu vi o colega ainda colocar na Câmara, numa Assembleia, a gente precisa ter argumento, precisa conhecer muito bem o nosso fazer, né? Se eu conheço bem o meu fazer, o outro não vem dizer para mim como é que eu tenho que agir. Se eu estou na política de educação, eu preciso conhecer a política de educação. Eu preciso conhecer melhor do que o outro que vem argumentar comigo, né? Eu preciso conhecer a Lei de Diretrizes e Bases, o PCN, né? Parâmetros curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação, né? Os estados têm o Plano Estadual de Educação, os municípios têm o Plano Municipal de Educação. Então, todas essas leis, os seus desdobramentos, eu preciso conhecer mesmo, porque senão eu não consigo argumentar enquanto profissional, eu não consigo falar do meu lugar, porque o outro acha que ele pode falar, porque ele conhece mais do que eu, o que é o meu fazer. Então, eu preciso conhecer. E aí, seguindo, né, essas competências, essas atribuições dos assistentes sociais, a gente pode até passar um pouquinho aqui, quem está aí assessorando, isso, obrigada. Eu venho trazer para vocês a questão da luta pela lei. Essa lei, gente, para que chegasse aonde chegou em 2019, ela foi uma luta muito árdua. Eu gostei do que a nossa colega Graciele trouxe, que a nossa categoria, ela vem de uma história, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui é fruto da luta de muitos outros profissionais que vieram antes de nós, fazendo certo, fazendo errado, na linha do conservadorismo, na linha da ruptura, foram fazendo, que proporcionou que hoje nós estivéssemos aqui tendo esse momento de debate. E isso é importante, que hoje nós estamos também fazendo história, permitindo que as próximas gerações de assistentes sociais também possam continuar a luta, né? Então, essa luta ela é em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e emancipadora. Esses conceitos é que eu tenho que entender. Por que eu estou na educação básica? Por que eu defendo a educação? Por que eu sou um profissional capacitado, né, profissional técnico, dentro dessa política? Para quê? Para que eu possa contribuir com a educação, que ela cada vez mais ela tenha qualidade e ela torne os cidadãos protagonistas, né? Que eles possam realmente direcionar, ter um pensamento crítico. Esse é o nosso trabalho. Mesmo remando contra a maré, vamos dizer assim, né? Mesmo indo contra a corrente, utilizando aí da nossa
da nossa... Tem um termo agora, eu não estou conseguindo me lembrar. Mas a gente precisa fazer isso, né? E essa luta, ela durou aí praticamente 21 anos, né? Promovida por duas categorias profissionais, que é a psicologia e o serviço social. Não foi uma luta sozinha, não foi uma luta solitária, né? Foi uma luta de duas categorias que teve como base os direitos humanos na defesa intransigente da educação como direito de todos, né? De todas as pessoas. E aí está fundamentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal. Então, eu não posso nem sequer, por um momento, pensar assim, vamos recuar um pouco, vamos deixar desse jeito, vamos... Porque é um direito humano, né, que está aí nesses documentos importantes. Nós temos que defender, é o direito de todos e todas, em qualquer lugar. Então, a gente precisa defender esse direito enquanto profissional e enquanto cidadão. Vamos seguindo, ainda trazendo essa questão da lei. E aí nós temos alguns riscos e ameaças, né, para a implementação dessa lei, né? A lei, para que ela seja implementada, ela precisa de uma fonte de recurso permanente, porque, afinal de contas, aí a gente trata da questão sendo implementado nas secretarias de educação, né, na educação pública, na educação básica pública, precisa ter uma fonte de recurso para manter esses profissionais. E aí existe uma lei, né, que é chamada Lei do Fundeb, e ela precisa ser mantida, essa lei. E essa lei, ela também precisa deixar muito claro a quem, de fato, ela vai atender. E aí que começam os riscos e ameaças, porque nós temos alguns projetos de lei aí sendo votados, discutidos, que, de fato, querem dizer o quê? Que o assistente social e o psicólogo, eles não são trabalhadores de educação, né? E aí, quando ele diz isso, ele diz o quê? Que eu não tenho o direito até o acesso ao Fundeb. E aqui a gente tem que pensar algumas situações sobre o Fundeb. Uma coisa é o rateio do Fundeb, que as pessoas falam, né? Que é quando é a tal da sobra, né, do dinheiro. Mas o Fundeb, ele tem uma finalidade, que é justamente atender os estudantes, os alunos da educação básica, com tudo aquilo que eles precisam, né? Aí entra a questão de transporte, questão de alimentação, formação dos professores, os materiais que precisam da escola, né? Livros, tudo que precisa. Então, se aquele governo, não utiliza esse dinheiro, não utiliza todo, aquilo que sobra é o que é o chamado rateio, né? Que vai ser distribuído para os profissionais da educação. E a gente tem que olhar com um pouco de criticidade, porque eu tenho que pensar, se não está usando esse dinheiro todo, como é que estão as condições da escola? Né? Como é que está a condição desses estudantes? Será que eles têm o transporte para chegar até a escola? Seja o barco, seja o ônibus? Em que condições está esse meio de transporte? Né? A alimentação desses estudantes, qual é a qualidade desse alimento? Né? Os livros, o material didático, qual é a qualidade disso? Todos eles têm, não têm? Né? Como é que funciona? Então, a gente precisa sempre olhar os dois lados. Tá, atendeu tudo isso, e aí sim ficou, né, a sobra desse dinheiro, e aí tem que ser distribuído para todos, é a hora que começa a confusão. Por quê? Como a lei, de um modo geral, né, embora ela diga quem são os profissionais da educação, quem são os trabalhadores da educação, né, que a gente pode até passar um pouco aqui, já fala sobre isso, não está escrito lá, né, assistente social e psicólogo. Claro que nesse momento não vai estar escrito lá, porque a LDB, né, que é uma lei lá de 96, ela veio sofrendo algumas alterações, mas não se previa, né, que um profissional, nós como profissionais, adentrássemos o espaço da escola. Aí nós entramos, começamos a fazer nosso trabalho. Agora é a hora de conquistar esse espaço, né? É a hora de realmente mostrar o que nós viemos fazer dentro da educação. Não é apenas ocupar um campo de trabalho, é realmente dizer aqui nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. Isso em relação aos estudantes, em relação aos demais profissionais, né, da escola. Então, é preciso ter esse olhar, né, realmente esse olhar ético, crítico, político daquilo que nós estamos fazendo. Podemos seguir um pouquinho aqui com a apresentação? Porque aí eu quero adentrar, aqui nesse slide, vocês podem ver que, assim, a lei, né, ela não deixa dúvidas. Ela diz o quê? Que os profissionais da educação básica são definidos, né, nos termos da lei como
profissionais referidos na Lei 13.935, né, psicólogos e assistentes sociais, em efetivo exercício nas redes escolares da educação básica. Né? Ele nem está dizendo assim na escola, ele está dizendo na rede escolar. No meu caso, por exemplo, eu não atuo numa escola, eu atuo no prédio central, né, na sede da secretaria. Então, eu também devo ser contemplado na lei. Acontece que, de acordo com o entendimento de cada governante, o que eles podem dizer? Não, eu vou beneficiar apenas aqueles que estão lotados na escola. Então, há uma série de fragilidades que precisam ser muito bem amarradas e que a gente ainda não está amparado. É por isso que a luta ela não pode parar. Se houve duas categorias que se uniram e lutaram por 21 anos, agora é a nossa hora de continuar lutando, dizendo assim, vamos fortalecer essa lei, vamos lutar para implementar a lei, né, e vamos fazer ela realmente alcançar aí a todos. No próximo, seguindo aqui, eu quero trazer um pouco a discussão aqui já para o nosso estado, aqui no estado do Amazonas, né? Aqui no nosso estado, em 2014, já foi publicada uma emenda constitucional que fala sobre a atuação de assistentes sociais e psicólogos no processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas, né? Então, ele já vem trazendo aqui para a questão das escolas. Só que essa emenda, ela não diz o quantitativo de profissionais, né? Na escola, também nem com a quantidade por aluno, e também não aponta as atribuições. É uma lei curta, acho que é um parágrafo, 2 parágrafos, né? E assim, não deixa muito claro, né? E ela é uma lei estadual, né? Vocês veem que ela é anterior à lei federal, que é de 2019. Então, acabou ficando muito assim a cargo, né? Se o Estado tivesse interesse, e aí o Estado houve concurso, né? Já há concurso na Secretaria Estadual de Educação para esse cargo de assistente social e psicólogo, eu acho que desde 2007, se eu não me engano, e foi entrando profissionais aos poucos, né? Foram ocupando esse espaço aqui. Mas é como eu estou dizendo para vocês, quando ele fala assim, no processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas, né? Ele ainda não está dizendo que é para atuar na escola, lotado na escola. Esses pequenos detalhes que não ficam muito claros, é aí que abre oportunidade para que, enfim, né? Quem tem o poder da caneta diga, não, eu não vou cumprir porque no meu entendimento já estou fazendo. Né? Então, tem essa primeira lei. Seguindo, nós temos uma outra legislação para vocês observarem, né? E aqui eu quero que a gente faça uma leitura da questão da política pública, da questão dos interesses do capital, do atendimento à população, né, que não é de modo igualitário, porque essa lei aqui, também aprovada, uma lei estadual, institui o serviço social nas escolas privadas. E diz o quê? Que deve atender, quando tiver acima 200 alunos ou acima de 200 alunos, deve ter pelo menos um assistente social. Então, você observe aqui que ele já dá um quantitativo que vai dizer, olha, a partir de 200 alunos, a escola é obrigada a ter um assistente social. Né? Então, aquele aluno da escola privada, ele já tem, vamos dizer, um benefício a mais, ou seja, um direito a mais, de ter um atendimento do que aquele que está na escola pública, porque o que está na escola pública não exige o quantitativo. Então, pode ser um assistente social para 500, para 1.000, para 2.000, né? Quem sabe se esse assistente social um dia vai chegar lá no Joãozinho que está lá na escola pública. Ao passo que, tendo 200 alunos, é muito, né? Claro, ainda é um número grande, mas já é mais possível de haver um acesso ao serviço social. E aí, essa lei, ela ainda diz mais, que pode haver a contratação de assistentes sociais, né? As escolas da rede privada, elas podem contratar para todos os turnos, né? E se houver mais de 200 alunos num turno, inclusive pode contratar mais de um assistente social por turno. Então, a gente começa a observar que não há uma equidade na questão dos alunos da escola pública e dos alunos da escola privada. Né, na questão do serviço social. E essa foi uma lei de 2017, que foi aprovada com mais facilidade, ao passo que a de 2014, ela exigiu uma luta maior, ela previa que já se colocasse um quantitativo de profissionais nas escolas, mas havia chance de não ser aprovada, então esse trecho foi retirado daquela emenda e ficou apenas, né, a existência de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. É isso. E aí, seguindo, nós temos aí 2019, nós temos a lei, a 13.975, que é a lei federal. A partir do momento que é publicada a lei, né, e tem um ano para ser colocado em prática, né,
valendo, né, essa Lei 13.935, como a gente estava nesse contexto da pandemia, o que acontece? Os estados, eles ganham um ano a mais para poder implementar a lei, né? Como estava no estado de pandemia, então, se era 2020, para que a lei fosse implementada, então, ela ganhando um ano a mais, quer dizer que tem que ser implementada até 2021. E aqui no estado do Amazonas, então, saiu um decreto em dezembro do ano passado, está aqui o decreto 44.966, e esse decreto, ele vem considerar o ofício, olha a importância da luta, ele existe porque ele considerou o ofício encaminhado pelo Conselho Regional, não, perdão, aqui era federal, coloquei errado, pelo Conselho Federal de Psicologia, né, o Conselho, ele encaminhou já, acho que no início de 2020, para a Casa Civil do Estado, né, e chegou até a Secretaria de Estado de Educação, para que houvesse uma análise e tivesse a resposta, e o Conselho, o que ele questionava? Como é que o Estado do Amazonas está implementando a Lei 13.935? E aí o Estado teve que se manifestar. Então, no acolhimento desse ofício, né, e houve a concordância da Secretaria de Educação, teve que fazer a leitura, os apontamentos, essa lei foi aprovada, e já está em vigor. Ela reafirma a atuação dos psicólogos e assistentes sociais nas equipes multiprofissionais, né, e dizendo o quê? Que o profissional ele deve considerar o projeto político-pedagógico da rede pública de educação básica e dos respectivos estabelecimentos de ensino, né? Então, veja só, que a lei, ela nos amarra o projeto político-pedagógico. Ok, toda escola tem que ter, a rede pública de educação tem que ter. Só que o profissional de serviço social e psicologia, ele não tem ainda tanto acesso no momento da elaboração desse projeto ético-político. É um espaço a ser conquistado na base de muito diálogo, muita capacidade argumentativa, né? Até porque, até o momento, não existe documento, legislação, normativa que diga, olha, o assistente social ou o psicólogo deve ser consultado no momento da elaboração do PPP, né? Então, são algumas fragilidades que eu trago aqui. Avanços importantes, né? Tudo isso diz que nós temos alguns avanços importantes, porém, as lacunas, elas estão aí, né? Dizem respeito ao quantitativo de profissionais e as condições de trabalho também que nós precisamos melhorar. A realização de concurso público, que é importante, né? E esse contexto que a gente tem de escolas, 599 escolas, né, na rede estadual e 499 nas escolas do município de Manaus, aqui no estado do Amazonas, que é muito grande, né? Para o quantitativo ínfimo de profissionais. Finalizando, já estou chegando aqui, a professora Marcela, pode passar só para que eu traga, então, quais são as nossas perspectivas, né? É preciso definir a atuação do assistente social em documentos normativos que respaldem e fortaleçam o que já está na lei. Por exemplo, o Plano Estadual de Educação. No nosso caso, no estado do Amazonas, ele é de 2015, nós já vamos para 2023. Em 2015, ninguém nem pensava em serviço social, em psicologia, no meio do processo da educação. A gente não é citado em nenhum momento dentro desse plano estadual. O regimento geral das escolas, né, das secretarias estaduais e municipais, o projeto político-pedagógico, que é outra fragilidade que eu trago aqui, e a atualização dos planos de cargos, carreiras e remuneração das secretarias, que precisa prever também o reconhecimento do trabalho do profissional de psicologia e serviço social, né? Porque a escola não é feita só de professores e pedagogos, que realmente já são grandes heróis, mas a escola tem muito mais. Outros desafios que eu trago aqui, finalizando, pode passar aqui, são as nossas pautas de luta, né? O piso salarial, as condições de trabalho, né, e a realização dos concursos públicos que proporcionem uma segurança ao profissional, né? Isso impacta diretamente na qualidade do serviço prestado à população, porque uma vez que eu tenho um profissional que ele só é contratado, ele até desenvolve um projeto, ele pensa uma ação, mas a qualquer momento ele pode sair, então aquele projeto, aquela ação não tem continuidade, e aquele usuário da educação, né, da política de educação, ele acaba ficando desassistido. Então a gente precisa ter condições, né? Já há algumas lutas em relação a isso, na Assembleia Legislativa, que são fomentadas pelo nosso Conselho Regional de Serviço Social, mas a gente ainda precisa avançar bastante, né, nesse sentido. São desafios,
um pouquinho do que eu consegui trazer aqui desse resgate nosso, e o Norte continua na luta, tá certo? Eu agradeço todo mundo que está acompanhando e estou à disposição aí para as perguntas, né, e os debates. Obrigada, professora Marcela, obrigada a todos. A gente que agradece, Renata, a gente que agradece. É porque realmente é muita coisa para a gente falar e pouco tempo. A gente acaba fazendo um tira-gosto aqui. Quero chamar os colegas que partilharam do momento anterior aí, que falaram conosco, Graciele, Ivanildo. O pessoal que está aí no backstage sinaliza se tem alguma questão que as pessoas querem falar, porque eu já tenho uma questão para cada um de vocês, mas queria ver se nossos colegas podiam, que estão aqui nos acompanhando, tinham alguma consideração a fazer. Bom, o que eu percebi, quem trouxe essas informações é Maria das Dores Salomão dos Santos, que a gente está fazendo uma discussão do antes e depois, e o tanto antes quanto depois está falando um pouco da fragilidade dos vínculos de trabalho, né? A gente está entrando, e aí, Ivanildo, é a discussão, o debate que a gente tinha, né? Antigamente. A gente está entrando de uma forma muito precarizada nesses espaços. E não é entrar de qualquer jeito, não é entrar de qualquer forma, não é entrar pela janela, né? A gente não fez nada de errado para poder entrar desse jeito, né? Então, mas vamos deixar aqui. Alemir Silva fala, boa noite, gostaria de obter materiais. Fui contratado recentemente e preciso ter propriedades para atuar como assistente social na educação. Eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho que tipo de materiais vocês podem sugerir para eles, mas já vou sugerir para você, Alemir, no nosso canal do YouTube, nós temos muito material que pode te ajudar, muita live, nas lives os colegas também dando indicativo de material, e se você deixar o seu e-mail aí, eu peço aos colegas do GT que estão aqui nos bastidores para copiar o seu e-mail e a gente te manda alguns materiais também. O objetivo de espaços como essa mesa hoje é para que os colegas se sintam acolhidos, possam ver um suporte, possam entender tanto essa discussão a nível macro, como a discussão histórica e como é que está o miudinho da gente no cotidiano. Vocês gostariam de dar alguma sugestão já imediata aqui para a Alemir não ficar esperando a gente mandar o material para ele? Fiquem à vontade para responder. Quando eu comecei a atuar na escola, né, até porque eu estava vindo da saúde enquanto residência, mas estava entrando na escola, os subsídios de atuação, né, do Serviço Social na Educação de 2012 do Cefes. Então, se tu procurar no Google ou for na página do próprio Cefes, tem lá o documento dos subsídios de atuação, que nós temos aí os parâmetros lá na assistência social, tem os parâmetros na saúde. No caso da educação, nós temos os subsídios de atuação do serviço social, né, na educação. Esse documento é fundamental, de 2012, né, até foi um marco de um encontro, um grande encontro nacional que teve em 2012. Eu era graduanda, mas sei, porque a gente vai estudando no Serviço Social na Educação, e a gente vai sabendo um pouco desses encontros, dos marcos, né? Então, esse documento é muito importante, e também o manual que a Renata falou, o manual de regulamentação da Lei 13.935, que é um documento organizado pelo Cefes, o nosso Conselho Federal de Serviço Social, e do Conselho Federal de Psicologia, versão 2021. Se você colocar, Alemir, lá no Google também tu vai encontrar, ou também lá na página do Cefes, lá nos documentos, que tem vários PDFs lá, tu vai encontrar esse documento onde tem, pela primeira vez ali, detalhadamente as nossas atribuições privativas do assistente social na educação pública. Então, é fundamental esses dois documentos para ti, além dos nossos documentos, código de ética, regulamentação da nossa profissão, os nossos documentos que nos dão base, nos dão fortalecimento de atuação profissional, mas no âmbito da educação, esses dois documentos são fundamentais. E também tem artigos, né? Eu leio muito Sarita Amaro, que é uma profissional que estudiosa, PhD em educação, serviço social na educação, tem bastante elementos e livros dela que trazem ali o
o miúdo do dia a dia, do chão da escola. Então, também a Sarita Amaro é uma grande referência. André Michel Santos, também aqui do Rio Grande do Sul, parceiro, colega, né, professora Marcela, também é uma grande referência que fala de gestão democrática na educação. Então, algumas luzes aí, Alemir, para ti estar sentando aí no teu lugar de trabalho, e também dialoga com as colegas, dialoga com os colegas da onde tu tá, do território que tu tá, não se sinta só, tu tem um coletivo aí no Brasil e certamente perto de ti para te dar também esse fortalecimento. Só a gente não andamos só, somos pares para poder construir aí uma política de educação e uma atuação profissional também. Obrigada, Graciele. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, ó. Tem esse livro aqui, que eu tive a oportunidade também de organizar. E falarem, né? Porque tem muito. Saiu em PDF, depois eu vou socializar com vocês aqui. Eu soube hoje, tem até um texto de uma colega nossa aqui, da UFRB, que está nele, e tem muita coisa sendo produzida, gente. Eu acho que o gancho da gente entender nós que estamos entrando na educação, precisamos dominar a educação. As 2 últimas formações que a gente fez aqui no GT primaram por isso. A gente fica estudando muito o serviço social na educação, a psicologia na educação, e esquece de estudar o campo da educação. Perfeito? Então, Renata e Ivanildo querem considerar alguma coisa? Abre o áudio, Ivanildo, abre o áudio. E nesse sentido de entender a educação, é estudar principalmente a especificidade de cada antes de estiver na educação infantil. Então, você tem que ler muito sobre a educação infantil. Né? Fundamental 1, ler muito sobre ensino fundamental 1. Eu queria responder aqui também uma pergunta de Renato, né, que ele fala sobre a questão da lei, né, se é obrigatório todo município ter, né, assim, sendo lei, é obrigatório que todos tenham, né, e o governo federal deu 1 ano para isso. Mas é importante que a gente entenda e a gente lute para que a lei de cada município ela seja constituída de forma a atender às características e necessidades do município. Porque a lei federal é muito vaga, então a gente precisa lutar para que as leis municipais elas tenham a característica de atender às necessidades dos munícipes. Porque senão a gente vai ver cada loucura que vai ter, né, gestores que vai pegar até emprestado ou direcionar o serviço para ser atendido em outro serviço e dizer que é da educação. Né? Então é preciso que a gente, nas leis, a gente tente lutar, né, para que seja nas escolas, porque cada escola é um mundo. Né? A lei que a colega Renata trouxe aí tem 200 alunos para atender em uma determinada escola. Se nessa escola tiver alunos de diferentes níveis de educação, são mundos totalmente diferentes. Né? São possibilidades e estratégias que vai ter que ser construídas para atuar, que é muito pano para manga, fora que o nosso tempo de resposta, né, infelizmente na educação, ele também é curto. Né? E as demandas são emergentes. É como outro colega colocou, que tem muita demanda na escola. Eu, atualmente, né, eu fiz pós-graduação em Serviço Social e Educação, e estou fazendo segunda licenciatura, né, na área de educação em pedagogia. Para entender um pouco desse mundo também. E, como é que se diz? No meu estágio, que eu estou fazendo um processo de estágio agora, eu tenho aprendido muito. Eu até digo aos colegas, olha, hoje eu trabalho na faculdade, mas a educação infantil, né, ela é muito mais encantadora do que a faculdade. Mas os problemas na educação infantil, eles são tão grandes como os da faculdade. Né? Então, assim, é para a gente pensar nas possibilidades e de onde a gente estiver, a gente lutar para que a gente tenha não só acesso, mas a gente precisa ter a nossa garantia, né? Não só o acesso, mas a nossa permanência.
E para que a gente permaneça, a gente precisa de feedback dele. E qual é o nosso papel e nossa função dentro desse processo. E quais as contribuições a gente tem a dar. Né? Eu espero que a gente, no ano que vem, Marcelo, você me convida para falar da minha experiência no município de Boa Vista do Tupi, no ano de 2013 a 2016. Eu trabalhava na Secretaria de Educação, né? E lá eu desenvolvi, em um dos trabalhos, eu desenvolvi um trabalho para trabalhar com as mães dos alunos da comunidade. E a gente tem um relato, né, dessa experiência muito bom. Se vocês assistirem as lives aí que a gente já fez, vocês vão ver esses relatos. Obrigada, Lito. Renata, você tem alguma coisa para considerar sobre isso? Essa pergunta de Paulino, essa consideração de Paulino, a gente já colocou aqui, viu, Paulino? Já botamos o link aí para você olhar. Renata quer fazer alguma consideração sobre essa questão do que o pessoal falou, né? Que tem muita gente chegando sem saber muito para onde as coisas vão. E isso pode ser uma dúvida, né? Sim, quando a gente chega na educação é um mar de dúvidas, né? Porque são muitas realidades, são muitas situações, tem a questão do aluno, tem a questão do servidor, cada escola ela tem a sua problemática, né? Ali que é oriunda do território, de toda uma muitas condições complexas ali que são envolvidas, né? Então, de repente, uma escola pode ter mais a questão das violências, pode ter a questão das drogas, questão da saúde mental, né? Então, tem muitas situações. O que eu acho importante? Começar a buscar as legislações que norteiam o trabalho na educação, realmente a LDB é uma que tem que ser, Parâmetro Curricular Nacional, outra que tem que ser, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tem que saber, lá dentro fala das competências gerais, dentro das competências gerais, que são 10, tem 3 que são as socioemocionais, se eu não me engano, é a 8, a 9 e a 10. Então, ali dá para embasar o trabalho do assistente social, dá para elaborar projetos e amarrar ali, porque não adianta o assistente social dizer, eu queria fazer um projeto muito bonitinho, mas se ele não amarrar em nenhuma legislação, em uma base teórica, técnica, ele não vai ter força para levar aquilo à frente, para ele argumentar. É nisso que eu digo. Se é uma questão que envolve criança e adolescente, eu tenho que conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, de trás para frente, de frente para trás, as atualizações, eu tenho que conhecer tudo. Se é a questão da saúde sexual, né, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que o Ministério da Saúde fala sobre isso, as campanhas oficiais, né, as cartilhas que tem, e aí, para que eu possa trazer isso para dentro da escola de um modo lúdico, de um modo mais leve, porque as temáticas são pesadas, né? Tinha uma professora nossa que ela sempre falava assim, que o serviço social, ele trata das temáticas malditas, né? Que são malditas, elas não são bem explicadas, né? E a gente está com essa temática forte, pesada. Então, como é que eu vou traduzir isso para dentro da escola de uma forma leve, de uma forma tranquila, lúdica, que chame a atenção e que eu consiga mostrar, olha, a realidade é essa, mas você tem uma capacidade transformadora também, começando da sua realidade e vai levando para o coletivo, né? Então, assim, buscar diversas fontes. Sabe, se é na área da saúde mental, eu sempre digo, é uma coisa que eu pensei que eu nunca ia trabalhar era a questão da saúde mental, quando eu entrei no serviço social. E era uma situação que eu me afastava quando eu estava na academia, eu não queria fazer disciplinas optativas que tinham isso, eu fazia uma ou outra porque tinha que fazer. E quando eu vim para a educação, foi a primeira demanda que chegou até o nosso trabalho. Sabe? O pau quebra em saúde mental dentro das escolas, é porque as pessoas não dão visibilidade a isso. E a gente exatamente. Quando vem um estudante ao teu encontro, que o estudante está com aquele olhar vidrado, e ele só pensa em morte, ele não tem mais outro repertório de nada, né? Aqui eu estou trazendo até um termo da psicologia, repertório, porque a gente acaba aprendendo um pouco mesmo nessa troca. E aí você fica, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não queria estudar saúde mental quando eu estava na academia. Então, é aquilo que a Graciele falou, eu não faço nada sozinho, eu preciso do coletivo. Eu fui atrás dos coletivos que tem aqui no estado do Amazonas, que tem na cidade de Manaus, e fui aprendendo com esses grupos sobre saúde mental, e fui entendendo melhor o que era o meu fazer, o que era o fazer do psicólogo. Então, assim, verifica quais são as demandas latentes onde você está, né? As questões que tem no teu território, mas também as potencialidades, a rede intersetorial com quem você pode dialogar. E faz essas leituras, e vai experimentando, entendeu? Vai criando projeto, vai executando, uma hora não dá certo, ajusta, e vai seguindo em frente. Você vai conseguir, vai achar o seu caminho também.
Aqui, Renata Pego colocou, boa noite. Com a lei, é obrigatório os municípios ter profissional de psicologia e serviço social na educação? Essa aí foi para responder. Ivanildo respondeu, é verdade, tem que ter. Mas no Brasil, o fato de estar na lei não quer dizer que vai acontecer, né? Então, a gente precisa mobilizar. Daí a coisa que o Nildo falou no início, que eu queria retomar. Não há conquista perene do direito sem luta perene. Não tem. Né? A gente precisa assumir isso. Às vezes, é aquilo que você acabou de falar, Renata, que eu vou incorporar o negócio. Acho que o Marcelo está travando, viu, gente? Que a gente está tranquilo na formalidade do mundo concreto. Então, a lei diz que tem que ter, mas na palavra de todos aqui, a gente viu que como é que ela tem que ter, é que as coisas estão se ajustando e a gente continua firmes, atentos, para a gente não se equivocar. Meus amores, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. A mesa só tem 1h30. A gente já passou do tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Reconcitec, na UFRP, pedir a vocês que não nos abandonem, continuem aqui conosco. As pessoas que estão acompanhando aqui a gente, por favor, continuem pegando o link dessa mesa de hoje, que eu acho que foi muito esclarecedora, né? Ver assim, os tempos históricos da luta em vários lugares, ver as características das... Eu acho que Marcela travou. Aqui vocês, eu vou pedir a vocês agora que cada um de vocês faça as considerações finais de vocês, depois eu vou fazer um convite a cada um de vocês. Por favor, Ivanildo. Então, gente, como eu falei, eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando. Fazer um pouco para falar nisso, eu vou fazer um convite também a vocês, né, que estão me ouvindo, quem estiver aqui em Itaberaba e região. A semana que vem a gente vai estar realizando aqui na Faculdade Santa Cruz a Semana Científica. Né? Então, quem puder estar participando com a gente, é importante. Fazer um outro convite a vocês. O Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação, além de trabalhar com extensão, também trabalha com pesquisa. Né? É um grupo aberto que está sempre recebendo novas pessoas. Então, quem tiver interesse, pode procurar o pessoal do GT aí, né, que está se inscrevendo para que possa realizar, né, atividades aí na área de pesquisa. E eu posso dizer a vocês, né, que na minha graduação, a minha experiência de extensão e pesquisa, né, foi dentro do Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação. Hoje está se debatendo a questão da curricularização da extensão. Né, e através do grupo de trabalho, a gente já faz isso aí na UFRB desde 2010. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, o grupo de trabalho realizou mais atividades de extensão que todo o CAL. Né, Marcelo? Então, a gente tinha um volume de trabalho muito grande e era praticamente de domingo a domingo a gente nessas estradas aí, para cima e para baixo. Muito obrigado, Marcela, e estou à disposição. Não só para a Marcela, vocês precisando também trocar uma ideia, a gente está por aqui. Obrigada, Nildo. A gente que agradece. É muito bom a gente ter a experiência de ouvir a história de quem fez, né? Não é o relato da história, é ver a história de quem fez. Ivanildo tem uma importância muito grande no Serviço Social e Educação aqui no nosso estado. Obrigada, Nildo. Graciele. Então, agradecer a professora Marcela, agradecer ao Ivanildo e a Renata por partilhar desse momento também e ter adquirido também muito conhecimento nessa noite. Então, as trocas é o que vale muito nesse processo. E estou à disposição, fico à disposição, estando aqui no Rio Grande do Sul, mas com certeza batendo aí muito forte em pautas e necessidades no Serviço Social na Educação, aqui do Estado do Sul mesmo. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal também, e no grupo de trabalho, que é muito importante, o grupo de estudo, nesse momento, já em outros momentos, mas nesse momento primordial de estarmos debatendo sobre Serviço Social na Educação. Muito obrigada, professora Marcela, Renata, Ivanildo, e continuamos em diálogo e em sintonia. A gente que agradece. Agora, já lhe falei, né? A gente chama, diz que é um negocinho pequenininho, né, Renata? A Renata bem sabe. A gente vai, paco,
pega vocês e todas as atividades que a gente puder, contar com a participação de vocês. Manda um beijo forte para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, para André, para Carmo, que eu estou muito feliz. E é essa troca que a gente precisa fazer. Quando a gente ouve vários sujeitos de vários lugares diferentes, a gente se humaniza e aprende a diversidade e vai se instrumentalizando também. Muito obrigada, viu, Graça, por sua presença. Renata. Então, agradecer, né, esse convite maravilhoso que a Marcela me fez. Quando ela fez, eu prontamente, se eu tiver realmente a disponibilidade, né, de colaborar, eu vou estar sempre participando. Responder a Ivane, ela pergunta se eu trabalho com um servidor ou com um aluno. Eu trabalho com aluno, a secretaria ela tem gerência própria para atendimento de servidor. E agora, com a nossa chegada lá, nesse período de pandemia, foi criada uma coordenação de atenção à saúde psicossocial do aluno, e é onde eu trabalho, na sede da secretaria, né, desenvolvendo projetos a nível macro, assessorando as equipes técnicas da capital e dos municípios. Esse é o nosso trabalho. Quero também fazer um convite, porque em breve a nossa coordenação está organizando lá o 2º seminário. Ano passado foi o primeiro, foi um seminário psicossocial, e o seminário desse ano é um seminário multiprofissional, né, chamado Um Olhar Multiprofissional na Educação Básica, onde nós vamos destacar as ações de todos os profissionais, fono, nutri, bibliotecário, psicólogo, assistente social, professor da sala de recursos, e para mostrar realmente que a educação ela é muito mais do que a sala de aula, né, do ABC e do 1, 2, 3, e ela é muito mais rica do que isso. E ela vai acontecer agora, final de novembro, então eu vou divulgar lá no grupo de trabalho, vou passar para a Marcela, e eu conto com a participação de todo mundo também. Muito obrigada e boa noite a todos e a todas. Renata, muito obrigada, parabéns, viu, por essa iniciativa. São coisas assim que a gente precisa copiar para dar visibilidade a tudo que todo mundo faz pela educação. Não somos só nós, assistentes sociais e psicólogos, que podemos entrar agora, ou já estamos dentro e podemos ser invisibilizados, não. Tem muita gente boa, produzindo muita coisa boa, produzindo muito resultado e que não tem visibilidade. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui na TV UFRB. Esse material dessa live aqui também, a gente vai deixar também no nosso canal lá do YouTube. Queria convidar todo mundo a conhecer o canal do YouTube. Aqui no chat a gente botou o link lá para que vocês possam conhecer. Lá também tem outros colegas, como os 3 daqui hoje, que com grande generosidade partilham seus conhecimentos para que o maior número de pessoas possa aprender com a experiência deles. E queria fazer um convite a todos vocês, aos 3 colegas que estão aqui e quem está nos acompanhando no canal aqui do YouTube. A gente vai ter agora uma palestra sobre conservadorismos e projeto ético-político do serviço social. É um debate necessário, uma conversa necessária. O link já está lá, também no canal do YouTube, coloquei aqui também no privado da gente. Então, pedir a vocês também que compartilhem para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada aos monitores, né? A Graziela e a Pedro, que nos deram suporte e aporte aqui para a gente poder fazer essa conversa. E muito obrigada às pessoas que estão acompanhando a gente. O sentido de se fazer ciência, e esse Reconcitec é o Viva para a Ciência, o sentido de se fazer ciência é fazê-la chegar na mão de todo mundo. Então, pega essa live aqui, gente, e roda, para que o maior número possível de pessoas possa conhecer as práticas maravilhosas desses colegas aqui. Boa noite a todos, muito obrigada. E agora, 9 horas, bora se encontrar lá para conversar sobre conservadorismo e projeto ético-político e serviço social. Vai ser um prazer receber vocês. Graziela e Pedro, muito obrigada, viu? Os meninos monitores aí, pelo aporte que deram a gente. Sem vocês também, a gente não consegue fazer nada. Muito obrigada. Boa noite a todos e a gente se encontra daqui a pouco. Tchau, tchau.